Fala galera, beleza? Professor Antônio Nogueira na área e hoje vamos falar de estrutura e formação de palavras. É isso aí, como que é formada uma palavra, quais são as partes de uma palavra na língua portuguesa. Beleza? Vamos nessa? Vamos cair dentro! Então, o primeiro assunto sobre o qual precisamos falar é o morfema. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra que integra a sua formação gráfica. Então, a parte significativa de uma palavra, sendo a menor parte que você está escrevendo, ela é chamada de morfema. Lembra de fonema? É a menor unidade significativa sonora de uma palavra. Já o morfema já tem a ver com a forma gráfica, a forma de se escrever. Existem alguns tipos de morfemas. São eles radical, desinência, vogal temática, o tema e os afixos. Temos também o conceito de raiz, mas raiz hoje em dia não se fala tanto nas gramáticas porque tem a ver com história da língua, tem a ver com etimologia da língua para você chegar a uma raiz da palavra. Então vamos considerar esses 5 morfemas para o estudo, ok? Radical, vogal temática, tema, afixos e desinência. Então vamos ao primeiro morfema, radical. O radical é o morfema que possui a significação de uma palavra. Como assim? É nele que você vai ver do que se trata aquela palavra, ok? Normalmente, o radical também é chamado de morfema lexical. Por que lexical? Tem a ver com significado. Então, se você tem palavras como pedra, pedreiro, pedrinha, você tem um radical aí em comum, que vai até o R, pedre. Esse radical, você já tem uma ideia do que se trata, de uma significação básica dessa palavra, correto? Pois é, então radical vai ser o termo em comum entre algumas palavras. A partir do radical, nós temos outros morfemas que vão variar, mas o radical não, vai ser aquele termo em comum. Essas 3 palavrinhas, então, possuem o mesmo radical. Elas são palavras consideradas da mesma família. Palavras de mesma família também são chamadas de palavras cognatas. Mas vocês sabem que a língua está sempre evoluindo e, por isso, modificando, né? Por uma questão de evolução fonética, nem sempre os radicais ficam iguais entre algumas palavras, apesar de serem da mesma família. Então, palavras como fácil, perfeito, difícil são palavras que são cognatas. Entretanto, os radicais não são exatamente iguais. Desinências. As desinências no português, elas indicam as flexões das palavras. Existem desinências nominais e desinências verbais. Obviamente, nominais se referem a nomes, verbais se referem a verbos. As desinências nominais indicam gênero e número, ou seja, gênero masculino ou feminino e número singular ou plural. E as desinências verbais, como vocês já viram nos nossos estudos sobre verbos, elas devem indicar o quê? Modo, tempo, número e pessoa. Vamos verificar um exemplo? Vamos lá. Então nós temos a palavra professoras. Na palavra professoras, nós temos o radical até o R e depois nós temos o A, que é uma desinência de gênero feminino. E depois temos o S, que indica o quê? Plural. Logo, nesta palavra temos as 2 desinências nominais, uma indicando gênero e outra indicando número. Agora, na palavra cantávamos. Cantávamos é o quê? Primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito. Só que esta palavra, ela me diz direitinho que se trata do plural da primeira pessoa, né? E do pretérito perfeito. Por quê? Porque ela possui a desinência vá, que indica o modo e o tempo. Tá? Por isso que é chamada essa desinência vá é chamada de desinência modo temporal. Já a desinência mos é chamada de número pessoal. Por quê? Porque indica a primeira pessoa do plural. Então, vá indica pretérito imperfeito do indicativo e o mos indica a primeira pessoa do plural. Logo, temos aí desinências
verbais. Vogal temática. Por que é vogal temática? Porque esta vogal temática ela serve para categorizar as palavras da língua portuguesa. Isso, colocá-las em categorias. Por isso que são temáticas. Basicamente, as vogais temáticas também se dividem em nominais e verbais. As nominais são a, e o. E as verbais, ar, e i. Ok? Então, por exemplo, temos a palavra casa. Qual é a vogal temática dela? A vogal A, até o radical, S, e depois temos a vogal A. A palavra dente, até o T temos o radical, e a vogal temática é I. E a palavra lobo, até o B temos o radical, e a vogal temática é U. As palavras terminadas em consoante ou em vogal tônica são consideradas atemáticas, ou seja, não possuem vogal temática. Então, uma palavra como mar, ela não possui vogal temática. Por quê? Terminou em consoante. Uma palavra como cajá não tem vogal temática. Por quê? Porque terminou em vogal tônica, ou seja, a sílaba mais forte foi nessa vogal. Logo, ela não tem vogal temática, ela é atemática. Nos verbos, as vogais temáticas também servem para categorizar os verbos. Em qual sentido? Nas conjugações. Então, um verbo com vogal temática A é de primeira conjugação. Um verbo com vogal temática E é de segunda conjugação. E um verbo com vogal temática I é de terceira conjugação. Lembrando que verbos também são terminados com O, né? Terminam-se em OR, por exemplo, o verbo por. Mas em qual, então, conjugação está esse verbo? Este verbo está na segunda conjugação. Por quê? Porque, na verdade, ele já é uma evolução fonética, uma evolução na língua, tá? Do verbo em latim que era poer. Então, por isso que ele é de segunda conjugação. Ó, no latim era poer. Olha aí o E indicando a segunda conjugação, ok? Então, se você verificar verbos terminados em OR, fazem parte de segunda conjugação. Nos verbos também temos algumas conjugações que são atemáticas. São as primeiras pessoas do presente indicativo e do presente do subjuntivo, ok? Então, eu canto, esse O não é vogal temática. Esse O, na verdade, se adere à desinência número pessoal, porque indica a primeira pessoa do singular. O morfema tema. O tema nada mais é que a junção entre o radical e a vogal temática de determinada palavra, ok? Então, por exemplo, o verbo trabalhar. Até onde vai o seu radical? Vai até o H, né? Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Qual é a parte em comum? Até o LH é a parte em comum. E o tema? A vogal temática de trabalhar é A. Logo, o tema é trabalha. Nós temos ainda os morfemas chamados de afixos. Os afixos servem para fazer o quê? Ajudam na derivação de uma palavra, ok? Basicamente, nós temos os prefixos e os sufixos. Os prefixos são partes colocadas anteriormente ao radical, né? E os sufixos são colocados posteriormente ao radical. Então, uma palavra como feliz, se eu coloco o infeliz, ela tem um afixo, que é o in, que seria um prefixo. Se eu tenho felizmente, mente vai ser um afixo sufixo, porque foi colocado posteriormente à palavra feliz. Na estrutura e formação de palavras, nós temos também as vogais ou consoantes de ligação, tá? Para que elas servem? Para tornar a pronúncia das palavras mais fácil, ok? E assim evitar alguns hiatos ou encontros consonantais. Então, por exemplo, a palavra chaleira, nós temos esse L aí, que é uma consoante de ligação. Evitou o hiato entre chaeira, ok? Consoante de ligação. Na palavra plenitude, nós temos esse I, que é uma vogal de ligação. Evitou também um encontro consonantal e facilitou na pronúncia. Galera, na próxima aula vamos falar dos processos de formação de palavras especificamente,
ok? Derivações, né, e composições. Derivação prefixal, sufixal, regressiva. Na próxima aula. Não perca, ativa o sininho para não perder essa aula que é super importante na estrutura e formação de palavras. Ok? Um abração!